bem, as crianças podem sair. Tiago, capítulo 4. Lembrando, né, os irmãos ainda, no que foi dito aí, lá na frente tem o tapetinho, bate o pezinho lá no tapetinho, né? É bom que são sempre cuidados, na junção dos detalhes a gente tem a força, né? Tá bom? Tiago, capítulo 4. E também no encerramento, lembrando que sempre eu e o presbítero que estiver dirigindo, a gente cumprimenta os irmãos lá fora, é melhor, né? Lá fora, aqui é bem ventilado, mas é importante a gente sempre se lembrar disso. Se puder, termina, só espera o pastor e o presbítero saírem, aí eles podem sair, a gente se encontra ali fora. É sempre bom aí estar lembrando desses detalhes, tá bom? Muito bem, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. A palavra de Deus diz assim, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Até aqui a leitura da palavra de Deus. E louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra, dá-nos graça para que haja um bom entendimento, absorção e edificação do nosso coração e nos pareçamos com Cristo e possamos crescer no teu reino, fazendo com que o teu povo e a tua igreja se pareça cada vez mais com os céus, aquilo que nós viveremos eternamente na tua presença. Se conosco e fala ao coração de todos nós, presentes aqui ou de maneira remota, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como promover cuidado mútuo? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Pensa um pouquinho, isso é um texto tão importante, são simples, são 2 versos, mas ele trata de um assunto que é absolutamente singular na história do povo de Deus. Eu vou justificar por quê. Mas pensa, como é que você se vê? Eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, né? Mas como é que você se vê diante de seu irmão? Pergunta genérica, mas faz diferença. Como é que você se vê diante da igreja? Fecha os olhos e pensa um pouquinho. Quem sou eu perante a igreja? Quem são meus irmãos perante mim? É exatamente disso que esse texto está lidando. Se a gente parar para pensar, sempre houve essa preocupação e parece que foi uma das maiores dificuldades do povo de Israel, onde ele trata da maledicência, de falar mal, eu vou explicar isso aqui, mas só para a gente ter uma noção do problema que isso gerou, 1.200.000 pessoas aproximadamente morreram no deserto. 6 milhões de pessoas mais ou menos saíram, 1.200.000 pessoas morreram no deserto porque cometeram o pecado da maledicência. Se você somar isso e fizer as contas, em 40 anos, dá aproximadamente quase 90 pessoas por dia que morreram durante 40 anos. Porque eles não eram das pessoas que desacreditavam da existência de Deus. Mas, por alguma razão, esse aqui foi um calcanhar de Aquiles muito grande no meio do povo de Israel. Eu vou demonstrar isso. Só essa conta já é mais do que suficiente para a gente perceber que a gente tem que cuidar disso. É uma das áreas da igreja que a gente tem que prestar atenção. E parece que essa é a preocupação de Tiago, especialmente versos 11 e 12, onde Tiago está preocupado como os irmãos se veem diante da igreja, ou como eles veem os outros diante deles. E do verso 13 a 16, que a gente vai ver semana que vem, como a gente se vê diante de Deus. Então, verso 11 e 12, como eu vejo os meus irmãos diante de mim. Verso 13 a 16, como eu me vejo diante de Deus. São 2 problemas que Tiago está tentando tratar na igreja. Por que eu coloquei como promover o cuidado mútuo? Porque é absolutamente singular nesse texto as 3 vezes em que aparece a palavra irmão.
Irmãos, não falei mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão julga seu irmão. E a grande pergunta, se ele está falando do irmão, por que que tu, porém, quem és que julga a teu irmão? Ele deveria ter falado isso. Por que que ele não fala, tu és, porém, aquele que julga o próximo? Porque lá em Tiago, se você voltar só um pouquinho, lá no capítulo 2, ele fala da lei régia, é a lei maior, a lei que reina, né? Onde ele diz lá no capítulo 2, verso 8, aquela mudança então que Tiago está fazendo lá na frente não é à toa. Se vós, contudo, observais a lei maior, a lei régia é a lei maior que reina sobre todas as leis, segundo a Escritura é, amarás o teu próximo. Ele está citando Levítico aqui, capítulo 19. Então ele diz, amarás o próximo. E ele está fazendo menção que se eu devo amar meu próximo, que o ponto aqui é o irmão, mas eu devo amar todo mundo, que dirá meu irmão? Então, lá no capítulo 4, todo mundo reconhece que a mudança que Tiago faz de nomenclatura ou de terminologia não é uma mudança aleatória, é uma mudança pensada. Porque eles deveriam pensar, olha, nós estamos pensando no meu irmão, devemos não falar mal do irmão, não devemos julgar, eu vou explicar o que é isso, o irmão. Por quê? Porque nós não devemos julgar o próximo, porque em relação ao próximo, eu devo amar ao próximo, que dirá meu irmão. Então, esse é o ponto, a igreja deveria ser, ela é para ser, um lugar onde se promova o cuidado mútuo e não a destruição mútua. A preocupação mútua e não, literalmente, eu acabar com a vida de meu irmão. Falhas nós temos e elas precisam ser trabalhadas, e não literalmente acabar com a vida de nossos irmãos. Então, dito isso, alguns até dizem que o verso 11 e 12 são literalmente como é que ele fala? É uma reprise daquilo que ele acabou de dizer no capítulo 3 inteirinho, sobre a preocupação da língua. As pessoas estavam se perdendo em relação a isso, deveriam ter paz no meio da igreja, e no capítulo 4, este é o problema que existia. A falta de uso, o mau uso da língua estava gerando guerras no meio da igreja, onde eu disse a vocês, no capítulo 4, verso 1, de onde procedem as guerras. A palavra guerra aqui é literalmente polêmica. De onde é que estão vindo essas polêmicas no meio da igreja? Ser uma pessoa polêmica é absolutamente diferente de ser uma pessoa que trata dos textos difíceis da Bíblia. Porque um está preocupado em resolver e o outro está preocupado em esculhambar. Essa é a diferença, é simples assim. Ele está acabando de falar, no contexto do verso 1 em diante, de alguém que se submete a Deus, de alguém que quer se aproximar de Deus. Então, não vai ser alguém que vai polemizar simplesmente para gerar uma confusão no meio da igreja. Mas era isso que estava acontecendo. Então, diante deste contexto, dessas polêmicas, dessas guerras, desse mau uso da língua, ele diz, nós deveríamos promover o amor na igreja, o cuidado mútuo, a preocupação mútua, e não a destruição do jeito que está acontecendo na igreja. Então, como é que a gente promove, segundo Tiago, baseado nos versos 11 e 12? Há muitas maneiras de fazer isso, mas eu estou me referindo a este texto, tá bom? E não há nada em particular da nossa igreja, isso é para qualquer igreja. Toda igreja deve se preocupar exclusivamente com estas coisas. Então, como é que a gente promove aquilo que alguns até dizem que seria um inclusio? Inclusio é quase como uma roupagem literária, onde ele vai fazer a transição de um assunto para outro assunto. As pessoas dizem que o verso 11 e 12 seria este inclusio, essa roupagem literária, onde ele faz uma reprise e agora vai entrar em outros assuntos, ok? Então, para promover o cuidado mútuo, ele dá 2 conselhos simples. O primeiro deles, a gente deveria evitar a maledicência. Verso 11, não faleis mal, uns dos outros. Na verdade, falar mal, que se preconiza aqui, é falar contra. É literalmente falar mal, ou fazendo uma conexão. Veja que interessante, o que ele acabou de falar do capítulo 4, verso 6, onde ele diz assim, antes, ele, Deus, dá maior graça, pelo que diz, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. A palavra que aparece aqui como diabo é diabolos. Diabolos significa literalmente difamador. Então, o que ele está dizendo, não sejam a conexão que ele acabou de dizer, uma das maneiras de nós resistirmos ao diabo, tem muitas formas de fazer isso, mas uma das maneiras é pela própria língua.
Veja como é acessível a qualquer um de nós, uma criança, um adolescente, um jovem, a quem é novo na fé, a quem é mais velho. Veja que esse foi um dos problemas que 1.200.000 pessoas morreram durante 40 anos. Todos os dias, quase 90 pessoas morrendo. Por quê? Porque ao invés de amar ao irmão, falava contra ao irmão. É alguém que falar contra se parecia mais com o diabo do que com Deus. Por quê? Porque o diabo é difamador. De falar, literalmente, difamar significa eu falar contra alguém, alguma coisa que, obviamente, ela não está fundamentada na verdade. Não é eu reconhecer que existe uma dificuldade. Eu quero denegrir alguém. O diabo faz isso. Fala mal de Deus, fala mal da lei, fala mal da igreja. Se a igreja faz certo, ela fala mal. Se a igreja faz errado, ela fala mal. Apareceu alguém que eu não acho que seja o diabo, mas lá em Jó, eu acho que seja apenas um acusador. Não aparece a palavra diabo, aparece a palavra acusador. Então aparece um acusador lá diante de Deus. Se for o diabo, Jó podia estar certo que ele vai sofrer acusação. Lá em Zacarias, você tem alguém que é colocado um turbante. Se está errado, ele vai, ali literalmente é o diabo acusando. Estando certo ou errado, diz a Bíblia que Satanás, o sedutor das nações, alguém que lá em Apocalipse 12 tem a habilidade da palavra, tem o dom da oratória e consegue engabelar as pessoas com muita facilidade. Então diz a Bíblia que o próprio nome diabo é difamador. Então ele está dizendo, não falei mal uns dos outros, resistam ao diabo. A tendência, coça a língua, o risco que a igreja corria desde aquele momento é de se parecer mais com o diabo do que com Deus, falando mal dos irmãos. Então, falar mal significa, a exortação é para não difamar, não maldizer, porque nós já temos um que faz isso por excelência, não precisamos sermos nós. Não falar mal ou não difamar inclui, inclusive, calúnias, palavras suspeitas que naturalmente emanam de alguém que já tem a conclusão a respeito de determinada pessoa. Tem nada a ver com discutir evidência, eu quero falar mal de alguém, é só isso. Não importa quantas evidências você for colocar ao contrário, não importa você falar a respeito da pessoa para ver se vai resolver, você quer falar mal. O difamador faz isso. Na verdade, a Bíblia diz que até o difamador separa os maiores amigos. Veja só que interessante. O difamador separa os maiores amigos. Relações de amizade que foram quebradas porque pessoas entraram e falaram mentiras a respeito do outro. E, de alguma maneira, o que me surpreende mais ainda é que mesmo os amigos, se entrou um difamador e separou um amigo, é porque o difamador está falando de um amigo mal para o outro amigo. Mas o amigo não deveria ouvir a voz do difamador, já que ele é amigo, ele deveria se certificar com o amigo se aquilo é verdade. Mas isso teve lugar de acolhimento no coração de duas pessoas que antes eram amigas e agora se tornaram inimigas. Isso é um problema na nossa relação com Deus, isso é um problema na nossa relação uns com os outros. Na verdade, falar mal, quem fala mal, normalmente fala pelas costas ou fala por detrás. Se a gente então quer resistir, veja que Satanás não fala com Eva na frente de Deus. Olha que interessante. Veja que Paulo diz, lá em Atos capítulo 20, que depois da sua partida, surgiriam do meio da igreja e sendo introduzido de fora, pessoas falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Mas eles só aparecem depois que Paulo sai do meio da igreja. Por que eles não aparecem na frente de Paulo? Por quê? Porque normalmente o difamador é alguém que fala por detrás. São ataques que, em alguma medida, estas guerras pessoais, que no verso 1 a 3 ele está se referindo, isso aqui virou guerra pessoal, que virou bate-boca no meio da igreja. E bate-boca é alguém virou a janta de alguém na hora que está em casa, simplesmente denegrindo, e isso cola, isso acaba pegando nos corações. Na verdade, há diversos exemplos de pessoas que falaram mal umas das outras. Por exemplo, Arão e Miriam falaram mal de Moisés porque este havia casado com uma etíope. Olha como é que eles falam de Moisés. Veja que o negócio vem de muito tempo. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porque tinha tomado uma mulher cuxita e disseram assim:
porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ora, se tivesse algum problema com Moisés, estão falando mal de Moisés e estão falando mal de Deus. Porque, na verdade, Deus não deveria ter escolhido somente Moisés. Na verdade, Moisés tem uma falha que nem Deus está vendo. Percebe de forma onde vai chegar? Por isso ele vai dizer lá adiante que quem julga, julga a lei, acaba achando defeito na lei. E vai acusar o próprio Deus, a gente vai ver isso. Não tem falado também por nós, diz Arão e Miriam, irmãos, parentes, estão andando junto com Moisés, não falam na cara de Moisés, falam de Moisés. Na verdade, diz a Bíblia que Deus ouviu e falou assim, boca a boca, falo com ele, claramente, não por enigmas. Eu e Deus. Ora, você acha que Deus ia colocar alguém na frente dele, que Deus não soubesse que tem algum problema e não ia resolver a situação? Eles estão acusando Deus de fechar os olhos para uma deficiência que, segundo eles, impedia Moisés de ser quem ele era, mas quem, na verdade, escolheu Moisés foi Deus. Então, ao acusar Moisés, eles estão acusando Deus. Aí diz Deus assim, pois ele vê a forma do Senhor, Moisés. Como, portanto, vocês não temem falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos falando contra irmãos. Na verdade, o povo de Israel falou mal de Deus, reclamando das condições que eles tinham no deserto, dizendo assim, veja o que eles disseram. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, difamando Deus. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse lugar onde não tem pão nem água? A nossa alma está enfastiada, olha a expressão, deste pão vil. O pão vil, o que eles estão chamando de vil, de mal? Vil é mal, é vileza. Ele vai dizer lá, mais no finalzinho dos profetas, que onde é que está o conselheiro vil que surgiu no meio da Síria e que futuramente não haveria mais um conselheiro vil no meio do povo de Israel. Vileza, maldade. Ele está dizendo que o povo de Israel dizia que Deus, que sustentava eles no deserto, que libertou eles de lá sem eles levantarem um dedo, que Deus estava dando a eles um pão que era pior do que o que eles estavam comendo lá no Egito. Um pão vil, falando contra Deus. Imagina que se o povo teve a pecha de falar contra Deus, você acha que o povo não vai falar uns contra os outros? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa prestar atenção nela e não fechar os nossos olhos. Caluniar em secreto. Olha o que ele diz. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ao que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Lembra que eu falei para vocês, hoje de manhã, aqueles que também acompanharam, da literatura de sabedoria, que ele tem várias características? Uma delas é falar uma frase e depois repetir essa frase com outras palavras, mas com o mesmo significado. Significa dizer, que é uma literatura de sabedoria que eu estou citando, que ele diz, as ocultas calunia o próximo. A esse eu vou destruir. Quem é esse que calunia o próximo, as ocultas? É o mesmo que tem olhar altivo e soberbo. É engraçado, então, que lá no capítulo 4, ele acabou de dizer que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde, que a gente deve se afastar e resistir de Satanás, porque uma das características de Satanás que nós sabemos com clareza, além da difamação, é a soberba. Nós não devemos eleger novos na fé, para que eles não se ensoberbeçam e caiam na condenação do diabo. Soberba, Satanás é soberbo. Então ele está dizendo, olha, Deus resiste ao soberbo. Não faça como Satanás e como é característica comum de todo aquele que é parecido com Satanás, soberbo. Uma pessoa soberba, via de regra, é também uma pessoa difamadora. Ele ainda diz mais, senta-te, que adianta para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. O filho da tua mãe é seu irmão. O camarada senta para falar mal do irmão. Irmão de sangue. Você imagina, irmão na fé. Jó chega ao ponto de dizer, até quando vocês vão afligir a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. 10 vezes. Vituperar é insultar, vituperar é falar mal, vituperar é difamar, vituperar é caluniar. 10 vezes vocês estão fazendo isso, na minha cara.
Na verdade, a gente até reconhece que existe calúnia dos incrédulos para com os crédulos, dos anticristãos para os cristãos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, a gente estudou isso lá em Pedro, para que naquilo que falam contra vocês como de malfeitores que vocês não são, veja só, então os ímpios precisam observar os crentes fazendo as coisas certas, para que aquelas calúnias que eles querem falar dos crentes não colhem. Somente vendo o vosso, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Só tem um jeito de calar a boca de quem é difamador, fazendo certo. Mas de um incrédulo, falar de um crédulo, eu até entendo. Ele até diz mais ainda, né? Fazendo a defesa da fé, todavia, com mansidão, temor e boa consciência, de maneira que naquilo que falam contra vocês, fiquem envergonhados. Olha só. Então, o jeito de nós defendermos a fé é com boa consciência, é com boas obras, é com temor, é com mansidão, para que as pessoas não tenham condições e artifícios e argumentos que sejam válidos para falarem mal a respeito dos cristãos. Só tem um jeito, tendo um bom exemplar, inclusive, tendo um bom procedimento, inclusive no testemunho. Na hora de testemunhar, tem jeito para fazer isso. Não dá para sair simplesmente despejando as nossas palavras nos outros. Precisamos fazer isso com mansidão, com temor, com respeito a Deus. Se as pessoas não respeitam a Deus, é um problema delas. Nós precisamos demonstrar isso, inclusive nas nossas palavras. Nós amamos ao próximo, o próximo ao nosso irmão, na maneira como nós nos portamos, na fala em relação aos nossos irmãos. Não é só eu pegar, tirar minha jaqueta e dar para ele que ele está com frio e simplesmente eu estou amando o meu irmão porque eu estou dando uma coberta que ele não tem. Não adianta nada dar uma coberta e falar mal. Não adianta nada, ele está precisando de R$500, eu dou R$500 porque Deus tem me agraciado e é com sustento, é com dinheiro, a gente tem que aprender a retribuir, a ser generoso e abençoar aqueles que têm necessidade, não há problema nenhum, mas não adianta nada despejar R$500 e as palavras virem atrás. E fala mal de nossos irmãos. Essa é uma realidade que era comum no meio da igreja, isso é antigo. Esperar isso de anticristãos ou de incrédulos é uma coisa, mas esperar isso da igreja é bem estranho. Mas infelizmente é real. Foi isso que o pecado fez no nosso coração. O pecado ele atingiu de tal maneira que a gente é capaz de usar as nossas palavras para denegrir. Até tentaram denegrir João Batista. É que Jesus Cristo diz assim, não fala não porque eu conheço João Batista. O que vocês estão falando não é verdade. Eles falaram mal de João Batista porque era santarrão demais. Falaram mal de Jesus Cristo porque era mundano demais. Não adianta, quem quer falar mal vai falar mal. Pode ser Jesus ou João Batista. Você pode ser uma pessoa que não se contamina com o mundo ou uma pessoa que tem determinadas práticas que as pessoas podem entender como mundana. Quem quer falar mal, vai falar mal. Até de Jesus Cristo falaram. Até de Deus sustentando as pessoas no deserto falaram. A coluna de nuvem andando durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Deus demonstrando e protegendo, não fazendo ninguém. Os pés não se incharam, as sandálias não se gastaram, as roupas não se gastaram e eles estão metendo a boca em Deus. O que mais me impressiona nessa capacidade de ingratidão e dessa facilidade das pessoas falarem mal de seus irmãos, eu nem estou falando de outros, falar mal de nossos irmãos, essa capacidade que as pessoas têm, é porque justamente diz o texto no Antigo Testamento que Deus abriu a terra das pessoas que queriam se prevalecer, os filhos de Coré, e aí que me surpreende um dos salmos que é escrito pelos filhos de Corá. Você veja que mesmo os camaradas, sendo quem foram rebeldes, produziram salmos belíssimos. Isso é outro assunto, né? Mas os filhos de Corá, eles abriram a terra e diz, fica no meio aí, engoliu todo mundo. Diz o texto que eles saíram correndo, porque os gritos se ouviram e o povo de Israel dizia, vamos morrer todo mundo. Você imagina a cena da terra se abrir. Não é silencioso. Deus não colocou no modo mudo lá do controle remoto celestial para que ninguém ouvisse. É uma cena que está todo mundo ouvindo, vendo. Eles acharam que eles iam morrer juntos. Então a terra está se abrindo e diz o texto que eles ouviram os gritos das pessoas caindo lá dentro, provavelmente dizendo, socorro, me ajuda, joga uma corda, faz alguma coisa.
e a galera, a terra se abrindo, ele sendo engolido e a terra se fechando, as pessoas morrendo, os ossos se quebrando. Era uma cena absolutamente aterradora de gente que tentou aventar contra Moisés, porque Deus tinha levantado Moisés com uma liderança. Não era para o povo falar mal de Moisés, porque Deus está falando boca a boca com Moisés. Você acha que Deus vai simplesmente ignorar que existe algum problema na vida de Moisés? Acusar Moisés é acusar diretamente Deus nesse caso. Matou todo mundo daqueles que se prevaleceram contra Moisés. O que me surpreende é que o texto diz assim: no dia seguinte, eles tentaram matar Moisés de novo. No dia seguinte, os caras assistiram o filme Fred Krueger contra Jason. Nem dormiram à noite. No dia seguinte, eles vão dizer: vamos assistir Sexta-feira 47? Bicho, não dá conta, não. Não está suficiente aquele filme. Vocês querem mais? De novo. Aquilo não foi forte o suficiente para persuadir a vida de Moisés, de vocês, para respeitarem a autoridade de Moisés, porque foi Deus quem escolheu Moisés. Nós estamos errados. De novo, no dia, não deu nem 30 dias para... Eu me lembro de uma vez que eu vi uma vaca holandesa morrer. Meu pai era veterinário, tentaram tirar o bezerro da vaca holandesa, não deu certo. Eu ingênuo olhando lá, eu sei lá onde eu achava que vinha carne, né? Sei lá, achava que vinha, só pegava aqui, não acontecia nada. Aí tentaram tirar a vaca, amarraram no trator, o bezerro não veio, resolveram matar a vaca. Nossa, para que aquilo? Eu era pequeno, eu acho que eu fiquei 3 meses sem comer carne. Eu fiquei chocado. Como assim mataram a vaca? Mas você acha que de onde que vem o frango frito, o filé de tilápia? Você acha que vem de onde, né? Mas é criança. Eu fiquei 3 meses. Esse povo não durou um dia. Aquele filme de terror não foi suficiente. Falaram mal de novo. Então, infelizmente, essa é uma prática que ela não é nova. Ela é uma prática antiga. A gente não deve ser ingênuo a ponto de imaginar: nossa, eu fui parar naquela igreja, você viu que lá tem crente que fala mal um do outro? Irmão, tem crente que fala mal um do outro faz muito tempo, fala até mal de Deus, você acha que não vão falar mal de nós? Nós estamos em pecado, irmãos. Isso não quer dizer que está certo. Só quer dizer uma demonstração de que nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos santificar a nossa vida. E uma das maneiras de nos sujeitarmos a Deus é não difamando o nosso irmão. Uma das maneiras de não nos parecermos com Satanás, porque tem gente que parece que é o Satã. Por quê? Pela língua. A língua não cabe no bolso. Satanás pecou pela língua. E a gente fala que a gente se parece mais com Satanás, mais com diabolos. Vai vendo que isso é condenado na Bíblia. Falar mal, tomar a forma de calúnia, de injúria, de insulto, de ofensa, de ultraje, são as coisas pelas quais a forma toma a difamação. Mas a maledicência, ela é, graças a Deus, condenada na Bíblia, a gente sabe que ela não está certa. A calúnia, o caluniador não se estabelecerá na terra, e diz a Bíblia ainda que ao homem violento, que é o caluniador, eu acho que tem gente que não se acha violento porque não deu um tapa na cara do outro. Acho que, não sei se você já conviveu com gente violenta. Então, eu já convivi com gente violenta durante muitos anos. Nem vou dizer porque está sendo filmado aqui, não quer, até já foi embora já, né? Mas não é fácil. Conviver com gente violenta. De chegar dentro da delegacia e querer bater no delegado, só para você ter uma noção. Gente violenta. Eu convivi de perto, muitos anos com gente violenta. Acho que tem gente que pensa que se não deu um tapa na cara e não bateu no delegado dentro da delegacia, não é violento. Se não é como Lameque, ouvi a Daisy lá, mulheres de Lameque. Matei um homem porque me pisou e outro homem porque me feriu. Nossa, que ignorância é essa? Matar alguém porque pisou, deu um pisão na tela, o cara meteu a peixeira no bucho. Para que isso? Totalmente violento. Se de 7 vezes se pegará vingança de Caim, de Lameque, 70 vezes 7. Olha o exagero, totalmente exagerado para o mal. Aí vem Jesus Cristo, quando o mal está acontecendo, Lameque é o Moisés Silva do mal, é o UFC do mal. Aí vem Jesus e Pedro pergunta lá: eu devo perdoar 7 vezes? De jeito nenhum. Você quer ser igual a Caim? Negativo. Você tem que ser igual ao Lameque do bem, o Moisés Silva do bem.
Do mesmo jeito que o cara tem gana para fazer o mal, você tem que ter gana para fazer o bem. Do mesmo jeito que o cara, por questões mínimas, ele quer lá e ser absolutamente desproporcional na prática do mal, você, quando a pessoa vier, tem que ser absolutamente desproporcional e generoso na prática do bem. Enquanto tem um que tem sangue nos olhos, você tem que ter o sangue de Jesus no coração. Um não quer perdoar, você fala, comigo chegou perto, eu mato. Você deve ser aquele que deve dizer assim, chegou perto de mim, eu perdoo mesmo. Pode vir, pode bater, porque eu estou com uma vontade de perdoar alguém hoje, aí você bate, alguém fere você, não, está perdoado. Mas como é que você consegue? Porque eu tenho gana, eu gosto de... Rapaz, fazer o bem, me faz bem fazer o bem. Isso. Você já viu que é justamente isso que falta quando as pessoas dizem, pastor, ó, perdoa agora. E diz, não consigo não. Por quê? Porque está doendo. Então, mas é para perdoar justamente quando estiver doendo. Porque perdoar quando estiver bem, no céu, não precisa, no céu já está no céu, irmão, já foi, já. Não tem mais nada para você perdoar, já está lá. Agora é que precisa de perdão. Então, quando Jesus diz lá na cruz do Calvário, ele não precisava falar aquilo, era absolutamente, do ponto de vista teológico, desnecessário. Jesus já está morrendo na cruz, ele já está perdoando, mas ele diz assim, com as feridas abertas, logo antes de morrer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem quando os caras estão chuchando lá, é vinagre para ele beber. Por que ele fez isso? Para a gente aprender que dá para perdoar quando as feridas ainda estão abertas. Porque é uma absoluta tolice, é totalmente mundano. Quando as pessoas dizem, não consigo perdoar não, pastor, agora não, porque, sabe, está doendo aqui, deixa passar 3 anos, aí nós voltamos a conversar, porque aí não, se acabei de ser machucado, você quer que eu perdoe? Agora? Não, espera mais um pouco, aí é fácil. Se fosse assim, Deus aparecia no Éden e falava, não, você me machucou, vamos fazer o seguinte, eu sou Deus, né? Estou ferido com você, daqui 1 milhão de anos eu volto, porque Deus demora mais, né? 1 milhão de anos eu volto, porque agora vamos dar um tempo. Não tem dar tempo, irmão. Quando tiver aberta a ferida, ali é a hora de aparecer o cristianismo. Não falar mal dos irmãos, mas fazer como Jesus. Aquele que era ultrajado, não revidava com ultraje, antes se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus, que era legislador, sabia disso. Ele é o legislador, já vou falar disso. Mas ele se entregava ao outro legislador. Então, isso é condenado porque o caluniador não vai se estabelecer, o homem violento, ele vai ser destruído. A Bíblia diz assim, longe de vós, longe de nós, amargura, cólera, ilha, a ilha não, né? Mas a ira, se tiver a ira na ilha, tudo bem, né? Mas a ilha pode vir. A gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Malícia aqui é a maldade. É literalmente uma parte da expressão que aparece lá para maledicência. É o mal na hora de falar. Caquelalia é o mal na hora de falar. A malícia é o mal. Longe de nós, o mal que se expressa nas nossas palavras. Mas agora vos escrevo que nem vos associeis. Alguém dizendo-se irmão, for entre outras coisas, impuro, não é para se associar, com avarento, não é para se associar, com idólatra, não é para se associar, com maldizente. Se a gente souber que a pessoa é maldizente, que fala coisas não verdadeiras sobre o outro, que é blasfemador, que é caluniador, que a pessoa gosta de falar por detrás, na minha casa eu não recebo. Não tem espaço dentro do cristianismo para gente que fala mal dos outros. Não existe espaço. Mas e se o outro tiver algum tipo de problema? Então, você vai lá e fala com o outro. Você não fala do outro. Você fala com ele. Você não fala dele. É absolutamente diferente. Por isso que eu posso reclamar para Deus as minhas reclamações e inquietações quando eu reclamo para Deus. Jesus fez isso. Eu não reclamo de Deus, eu reclamo para Deus. É absolutamente diferente. Então as reclamações podem aparecer na fala. Deus, não gostei, está ruim, estou chateado, o Senhor parece que me abandonou, dorme o guarda de Israel, o Senhor se esqueceu de mim, esquecer-te-ás para sempre, a tua misericórdia não se estende. Apareciam as reclamações, mas reclamações que eram feitas de corações sinceros, dizendo na cara de Deus as coisas que eram inquietantes para nós, porque limitados somos, nós não entendemos todas as coisas e jamais entenderemos todas as coisas. Então, Deus, eu não estou entendendo, me ajuda aqui. Isso, mas eu estou falando para Deus. Muito diferente dizer, Deus, na boa, se eu estivesse no seu lugar, faria muito melhor.
Ara, para de ser um administrador desse jeito. Nossa, se eu tivesse no seu lugar, a igreja seria muito diferente. Eu já teria agido de maneira completamente diferente. Eu teria feito de maneira diferente. Eu não teria permitido isso e aquilo. E a gente vai dando uma de dedo, achando que se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente seria diferente de Deus. Mas a gente nunca vai saber, porque nós não somos Deus. E Deus certamente tem a decisão melhor. E todas as decisões, ainda que explicadas a nós, jamais nós entenderíamos. Porque Deus, irmãos, é o divino, é o infinito, é aquele que não cabe em lugar nenhum, administrando as coisas que para nós são absolutamente limitantes, complicadas. Existe um aspecto de mistério no cristianismo que nem no céu isso será solucionado por causa de quem e com quem nós nos relacionamos. Então sempre vai haver uma limitação nossa por sermos criaturas. Então nós não entenderemos sempre as decisões de Deus, mas a gente tem que falar isso para Ele, não reclamar dele. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Despojando-vos, diz Pedro. Despojando é tirando a roupa de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de blasfêmia ou de maledicência. Olha só, então isso aqui é para ser tirado do nosso meio. Isso não é para estar, isso é para ser despojado. E o termo que ele aparece para despojar aqui, parece que é um despojamento que deve ser feito de maneira contínua. A gente simplesmente não diz assim, agora eu sou cristão e está tudo certo. Tem aspectos do cristianismo que a gente não é fácil. Irmãos que falam coisas, você fala uma vontade de, falar um monte, falar coisas que não são verdadeiras, mas não pode. Então, se eventualmente isso ainda tiver, para aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé, nós jamais deveríamos nos parecer com Satanás difamando a vida de nossos irmãos. Provérbios, capítulo 18, abra lá, isso é importante. Provérbios, capítulo 18. Então, se você tem dúvida sobre isso, primeiro, você fala com seu irmão. Toda vez que nós tivermos algum problema a ser resolvido, a respeito de algum irmão, se alguém tem um problema com o irmão, vai entre ti e ele sozinho. Não adianta, irmão, você pode querer fazer o tanto que você quiser diferente, vai estar errado. Se houver alguma dificuldade, pode ser, você chama lá, você ultrapassa as esferas e chama alguém que é superior a outra pessoa, alguém que pode falar de dedo na cara. Irmão, se você tem algum problema, você precisa ir lá pessoalmente e falar. Não é fácil. Aí sabe o que você faz? Você fica chamando a liderança, chamando fulano vai lá e resolve isso para mim. Vá lá você e fale com a pessoa. Você já fez isso? Já falou você diretamente com ela? Enquanto você não falar diretamente com a pessoa, não chame ninguém, irmão. Porque se você chamar, você está ultrapassando e você está querendo falar mal de outro. Provérbios 18, 17 é o segundo conselho, óbvio. O que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Isso, risca aí na sua Bíblia. Sabe por quê? Porque na nossa visão, mas eu não estou falando mentira sobre meu irmão, o que eu estou falando é verdade sobre ele. Então, na sua perspectiva. Porque na perspectiva das pessoas que falavam mal de João Batista, eles estavam corretos. Jesus disse, vocês estão errados. Na perspectiva deles que falavam mal de Jesus Cristo, eles estavam certos, mas eles estavam errados. Então, como é que eu sei se eu estou certo ou eu estou errado? Coloque outro para examinar. Diz a Bíblia que se a gente conversar com o nosso irmão e não resolver, o que você faz? Leva consigo mais uma ou duas testemunhas, só isso. Não é para tornar público, irmão. Não é para falar em público. Não é para chamar alguém que é superior. Chame pessoas que são próximas, uma ou duas. Então, quando a gente quer tornar eventualmente público uma determinada situação, é porque existe no nosso coração o desejo de difamação do outro. Porque eu não quero resolver. Como diz Tiago, eu quero polemizar. De onde vêm as polêmicas e contendas entre vocês? De corações que querem se prevalecer. Por isso que vocês oram e Deus não dá. Então, eu fico imaginando, vocês oram para esbanjar em vossos prazeres. Então, note que tem muita reunião de oração estranha. Você acha mesmo, porque só está tendo reunião de oração é uma benção, dá até medo, velho. Mas como Deus é o legislador, pode orar. Porque se orar e orar asneira, Deus fica olhando e vai dizer, meu... Acha mesmo? O que significa 1000 pessoas falando com Deus? Não sei, significa 1000 pessoas falando com Deus. O quê? Deus é que vai julgar. Porque ali, Deus claramente está dizendo que Deus não está dando as coisas que eles estão pedindo, porque eles até estão chegando diante de Deus, mas para pedir coisas que são absolutamente impedíveis. Mas eles pediam. E Deus dizia, você pode pedir, mas eu não vou dar. Mas vocês não estão recebendo por causa da arrogância do coração de vocês. Está totalmente errado.
Então, ter um momento de oração é importante. Ter um momento de oração com conteúdo correto também é importante. Porque senão eu vou chegar diante de Deus e dizer, Deus, ó, cara, não... E aí você vai, quer ver um exemplo disso? 40, acabei de falar de Jó, 10 vezes me vituperaram, 10 vezes. Quando chega lá no capítulo 41, Deus aparece a Jó, não responde as perguntas de Jó e ainda diz para Jó assim, ore que a sua oração para perdoar os seus amigos eu vou ouvir. Eu fico imaginando Jó, mas espera lá, bicho, mas eu nem falei mal ainda dos meus amigos. Não deu nem tempo ainda de eu falar do que eles fizeram 40 capítulos contra mim. Então, não quero nem ouvir, só ore para perdoar. Porque quando Deus manda Jó orar para perdoar, Jó sabia que ele não podia se portar dessa maneira, simplesmente despejando palavras que no coração não existiam. Antes de ele orar para pedir que Deus perdoasse, Jó, na verdade, deveria ter perdoado. É interessante que antes da gente pedir ajuda da liderança para perdoar alguém, quando a gente pedir isso, é porque no coração a gente já deve ter perdoado. Mas para isso vai ter que ser um UFC do bem. Não dá para ser como um Lameque. Tem que ser um Lameque do bem. Então, como é que a gente sabe que a nossa opinião é, eu estou falando a verdade? Como é que você sabe disso? Ponha para outro examinar. Por isso que na igreja presbiteriana a gente entende que na multidão de conselheiros existe sabedoria, então eu chamo um ou dois, não é para você chamar todo mundo, irmão. Um ou dois próximo de você e tenta resolver. Resolveu, está resolvido o assunto. Toca o barco adiante, não é mais para ficar amassando barro e mastigando aquele assunto. Se resolveu, resolveu. Então tem coisas que nem na liderança da igreja precisam chegar. Só que precisa ter essa coragem para dizer, cara, é chato a gente quando fica alguma coisa contra alguém, nosso coração nem dorme, a gente não come direito, tem um bolo dentro de nós. Então, vai ter que você e a pessoa ir lá resolver. Se você não conseguiu, você vai colocar para outro examinar. Agora eu fico imaginando você chamando uma outra pessoa, como o provérbio diz, para examinar, e diz, fulano, vamos lá conversar que o fulano está errado. Aí o outro diz, mas está errado em quê? Não, está errado nisso aqui. Eu falei, não, irmão, quem está errado é você. Sabe por que a gente não gosta de chamar outro? Porque a gente nem gosta que a nossa opinião seja examinada. É por isso. Então a gente põe lá para a liderança, resolve aí. Negativo, resolve você primeiro. Vai lá e se resolva com seu irmão. Sabe aquela, é pena que ela não está aí, né? Mas, enfim, tem aquelas camisetas que o pessoal diz quando os irmãos brigam, aí põe uma camiseta, faz o mesmo, os dois irmãos botar a mesma camiseta. Isso, vocês vão andar junto para aprender a não brigar. Quando alguém mostrou isso para mim, eu perguntei, isso vale para os adultos? Eu vou começar a colocar a mesma camiseta para 2, 3 vir aqui dentro da igreja, abraça e vai cultuar Deus abraçado, mesmo na pandemia, para você aprender. Pensou? O que vai acontecer? A gente gosta de empurrar isso para as crianças, mas tem muito adulto que está precisando fazer isso. Tiago está dizendo, meus irmãos, não difamem uns aos outros. A primeira maneira de promover o cuidado mútuo é literalmente evitando a maledicência. Voltando lá para Tiago, capítulo 4. A segunda maneira, deixa eu voltar aqui, Tiago, a segunda e última maneira de hoje, né? Tiago, capítulo 4, verso 12, é evitando um julgamento hipócrita. Ele diz, verso 11, né? Aquele que fala mal do irmão, e portanto ele está falando sem base legítima, percebe? Difamador é alguém que fala sem base verídica. Por isso ele está falando mal de maneira, por isso ele está blasfemando, igual Satanás, blasfemador. O difamador não tem sustentação nenhuma. O que ele está falando não tem pé nem cabeça. É só da cabeça dele. Percebe? Por isso que este julgar aqui, baseado naquilo que não tem pé nem cabeça, é um julgamento hipócrita. Não é um julgamento correto. Então não cite Tiago, capítulo 4, verso 11, dizendo, a Bíblia diz que a gente não deve julgar uns aos outros. Ela nunca disse isso, irmão. Na verdade, pelo contrário, jamais, o próprio Tiago, eu vou demonstrar isso para vocês, mas Jesus Cristo diz assim, ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando na verdade tem uma trave no seu. Como é que eu julgo outro com uma coisa de errado que eu tenho 10 vezes mais? Você quer ver mais? Paulo também vai dizer quando ele chega na igreja, no conselho da igreja presbiteriana de Roma, que eu acho que a igreja de Roma era presbiteriana, ele diz assim, portanto és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois você praticas as próprias coisas que você condena. Que coisas? Veja só. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas. Você pensa que vai se livrar do juízo de Deus? Você não se engana, irmão.
Quem condena o outro naquilo que ele mesmo está fazendo, naquilo que ele está condenando, Deus vai julgar o camarada. Você fica tranquila. Porque Deus, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele a quem nós chamamos de Pai é juiz do mundo inteiro. Portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, não é para ter um julgamento hipócrita, porque ele diz assim, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve cometer adultério, cometes. Tu que fala que não deve abominar os ídolos, você faz a mesma coisa, você é idólatra. Então, pera lá, bicho. Eu já cansei de pegar nas minhas andanças por aí, nós vamos ter eleição de liderança, e vale para eleição de liderança, mesmo que não tivesse eleição de liderança. Não dá, não tem o menor cabimento eu ter um pedófilo no meio do conselho ou da liderança da igreja. Camarada, durante anos, felando o sobrinho, vindo da C, saindo da C para felar o sobrinho, condena os outros, saía com um homossexual casado na cidade, com um homem casado na cidade. Você está de brincadeira comigo? Onde nós estamos? Está condenando os camaradas de um mundo de fazer adultério e o cara é adúltero. Está condenando a homossexualidade e o cara é homossexual. Está condenando o roubo e o cara é ladrão. Está condenando o abuso e o cara é um abusador. Não pode, não. Você está dizendo, vocês estão de não façam isso não. Você está errado. Vocês mesmos vão ser condenados pelas próprias coisas que vocês estão condenando. Então isso é condenado. Na verdade, o julgamento malicioso, hipócrita, farisaico, legalista, sarcástico, ácido, é isso aqui que está sendo condenado. E não é, literalmente, o discernimento sábio e justo, incentivado pelo próprio Jesus Cristo, que diz assim, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Quem disse isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago não está proibindo as distinções próprias e necessárias que devem ser feitas por todos os cristãos. Ele não está proibindo isso, ele está proibindo a difamação. Do mesmo jeito que o não matarás, não é não matarás. Lá está escrito não assassinarás, é diferente. Assassinar é uma coisa, matar é outra, completamente diferente. A gente bota tudo num pacote e diz que o cristão não pode matar ninguém. Vai, então deixa entrar na sua casa e faz o que quiser com as pessoas que estão na sua casa. Você faz isso, na minha não. Ele não está proibindo o direito que o povo de Deus tem de excluir de seu meio aqueles que eles entendem que estão em desobediência flagrante aos padrões de fé. Eu vou repetir isso. Porque tem gente que, citando totalmente mal desinformado textos como esse, acham que a igreja não pode exercer um discernimento que lhe cabe, lhe é devido e necessário para que estas coisas não cresçam no meio da igreja. Tiago não está proibindo o direito e o dever que o povo de Deus tem de excluir do seu meio aquelas pessoas que, em desobediência flagrante aos princípios de fé, não querem se arrepender e não arredar o pé. Tiago não, se tiver no meio, Paulo diz, pode botar para fora quem tal prática existe no seu meio. Não tem homem no meio de vocês para tirar uma pessoa que se deita pai e filho com a mesma mulher. Ninguém fez absolutamente nada. Arranca essa pessoa do meio da igreja. Por quê? Porque isso é discernimento amoroso, não é discernimento hipócrita. Mas quando você for tocar em alguém, não se esqueça que você tem que ter coerência na sua vida para justamente não ser hipócrita, condenando nos outros aquilo que você mesmo está fazendo na sua condenação. Isso tem o menor cabimento. Por isso que ser liderança não é fácil. Se você... qual é a maior dificuldade da liderança? A luta por coerência. Mas você vai dizer, graças a Deus que eu não sou líder por isso. Então, nem crente não pode ser, porque todos nós vamos ter que lutar com a eventual incoerência. Então, Deus pede mais coerência daqueles que são líderes, mas Deus pede coerência de todo mundo. Tanto que morreu 1.200.000, não foi 1.200.000 líderes. Para que você ache, ainda bem que eu não estou na liderança da igreja, que no final das contas eu posso passar, que Deus vai passar incólume, mais ou menos como Ló falou assim, já que você vai destruir Sodoma e Gomorra, eu posso ir para aquela cidade, para a cidade de Zoar, porque afinal de contas Zoar é pequena. Então, Ló tinha a mentalidade inicial que, diferente de Sodoma e Gomorra, né, as grandes metrópoles, Deus está preocupado com a grande metrópole, ele vai lá acabar com a grande metrópole, mas você acha que Deus está preocupado com a cidade interior de Zoar? Deixa eu ir lá para Zoar, que nem Deus chega até lá. Irmãos, Deus chega. Então, se você não estiver na liderança e você for incoerente, Deus vai chegar em você do mesmo jeito. Então, com isso, eu não estou dizendo que a liderança tem que se preocupar com isso. Crente que é crente tem que se preocupar com isso. Sabe aqueles cheias de bons frutos que Tiago disse do capítulo 3? E quando a gente for escolher uma liderança, tem que ser cheias de bons frutos.
Não deve ser, parece que tem fruto, mas não tem, que é literalmente aquela que Deus amaldiçoou, aquela figueira. Não é, como diz Judas, aquelas pessoas que eram árvores em plena estação de frutos, destes destituídas. Veja, não, irmão. Tem que escolher alguém para a liderança da igreja que seja cheio de bons frutos. Que frutos são esses? Entre outros, não ser maledicente. Entre outros, não ser difamador. Entre outros, não ter língua grande. Quem é que pode liderar a igreja? Quem aprendeu a controlar a própria boca? Quem aprendeu a lutar com as próprias incoerências? Quem sabe da dificuldade que é, meu Deus, eu estou batalhando, me ajuda, me dá graça. O problema não é a igreja, o problema sou eu. O problema não são as pessoas, o problema é em mim. O problema não está só na dificuldade dos outros, ela começa comigo. Deus me dá graça, me ajuda, batalha. E você não vai dormir por sua própria causa. Você não vai comer direito por sua própria causa. Você vai fazer jejum pela sua própria vida. Você vai pedir como salmista, põe guardas dentro da minha boca. Isso. E isso tem que ser cheio de bons frutos. Você tem que olhar para a pessoa. Então, qual é o contrário de alguém que deve evitar um julgamento hipócrita? É alguém que tem discernimento amoroso. O contrário de ser uma pessoa hipócrita no julgamento é alguém que tem discernimento amoroso. O próprio Tiago, para aqueles que são empolgados dizendo que a gente não deve julgar uns aos outros, nem Tiago está pensando nisso, porque ele diz sobre o discernimento amoroso na sua própria carta, quando ele fala assim: meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, como é que eu sei o que é verdade e o que é mentira? Eu tenho que discernir, mano, não tem jeito. É alguém que entendeu o que é verdade, examinou e percebeu, isso aqui é verdade e ali não é verdade. Ele diz, olha, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, como é que eu vou converter alguém da verdade? Eu tenho que ir lá conversar. Portanto, deixa eu dizer logo de cara aqui, não quero ninguém estranhando a aproximação do pastor ou da liderança. O camarada quer ser membro da igreja, mas não quer falar com a liderança. Até eu sou assim, mano. Aí tá fácil. Simples. Você vai lá, faz o que você quiser, anda a sua vida do jeito que você quiser. A gente parece igual cachorro que fica atrás, parecendo que a gente é empregado das pessoas. Não somos, irmãos. Liderança de igreja nenhuma é. Então, quando você veio, você precisou de ajuda, você precisa de alimento, precisa de graça, a liderança está aí. Pois se alguém se desviou da verdade, a liderança precisa chegar e você tem que aceitar. Se não quer aceitar, a porta da rua pode tomar seu rumo. É simples assim. O camarada acha que na igreja, para dar liderança, você vai cobrar só o ônus, você não vai dar o bônus de aceitar a liderança e dizer, meu irmão, com jeito, com amor, com privacidade, com carinho, com maneira amorosa, com gentileza, com tudo aquilo que Provérbios diz, mas aceite a liderança chegar. Se você tem algum problema, ouça aquilo que a liderança tem para conversar com você. E senão fica fácil ser membro de igreja, e aí, minha amiga, a tora cobra sempre nas costas de quem é líder da igreja. Aí é fácil. Então, Tiago diz, se alguém o converter, para converter tem que ir lá falar com ele. Daquele que se desviou da verdade, a liderança vai dizer, você está se desviando, o caminho não é por aqui não, irmão, vamos para lá. Como esse, por exemplo, pedófilo, alguém tem que chegar e conversar com ele. Como homossexuais, alguém vai ter que chegar e conversar. Como pessoas que são agiotas no meio da igreja, alguém vai ter que chegar e conversar. Depois eu vou demonstrar para vocês em Filipenses quem são os que têm que chegar. Todos nós temos que chegar. Tá? Nós temos que chegar diante das pessoas e conversar pessoalmente com elas. Leva 1 mais 2 e conversa. E se converter, Tiago diz, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, como é que alguém converte o pecador do seu caminho errado sem julgar com amor a vida da pessoa? Não tem. Então, o que Tiago está condenando aqui é o julgamento hipócrita. Qual o tipo de julgamento? Aquele que é baseado na mentira? Qual o tipo de julgamento? Aquele que é baseado numa precipitação, sem ouvir os fatos? Qual o tipo de julgamento? Aquele que é baseado na hipocrisia. Eu condeno no outro aquilo que eu mesmo estou fazendo. Nossa! Então, julgamento mentiroso, precipitado, hipócrita, é isso que a Bíblia diz, não julgue. Porque quem é o legislador mor que deve julgar todas as coisas? Ele diz lá, no verso 11, aquele que tem a capacidade de fazer, salvar e perecer. É óbvio que ele está citando um texto a respeito do próprio Jesus Cristo. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temam aquele antes que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, o que ele está dizendo aqui é que, em última instância, quem tem a capacidade de dizer quem está no céu e quem está no inferno é Deus.
A gente vai fazer um julgamento amoroso, mas jamais deve se colocar dizendo, fulano morreu e fulano está no inferno. A gente não sabe, irmão. A gente não sabe. Não queira ocupar o lugar de Deus no meio da igreja, dizendo, fulano está no inferno. Não sei. O que eu sei é que essa prática aqui está errada. Irmão, você vai mudar? Não, não quero, vou te dar um tempo. Não é por aqui o caminho. Você está difamando as pessoas. Vai mudar? Então, como é que eu não difamo? Converse entre ti e ela sozinho. Fale com a pessoa que tem alguma dificuldade. Leve mais um ou dois para conversar com você em particular. Só depois é que você leva para a igreja ou torna uma situação mais pública. Então, no meio da igreja, aqueles camaradas que gostavam de polêmica, gostavam de se colocar como juiz, dizendo quem ia para o céu e quem ia para o inferno. A gente não tem essa autoridade, a gente não tem esse poder. Deus mesmo disse. Então, deixa andar junto, que no final das contas, no último dia, eu faço a separação. Só o rei faz a separação. Por isso eu disse, aqueles que flagrantemente estão literalmente rompendo os laços com aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer, sendo membro da igreja, alguém tem que chegar e conversar. Sabe por quê? Porque senão não tem maturidade nunca. Se fosse mim para dizer não, amém, porque não posso falar porque a pessoa vai ficar chateada. É paciência, irmão. Deus também está chateado. A pessoa está fazendo errado, vai ofender, mas Deus também está sendo ofendido. Então, para não dizer que é uma coisa minha, para não dizer que é uma coisa sua, para não dizer que é algo particular, o que você faz? Faz aquilo que Provérbio 18 está dizendo. Você põe a sua causa que parece aos teus olhos legítima e deixa para outro examinar. Então, antes de eu ir lá chamar alguém para poder conversar com essa pessoa que, no meu entendimento, tem alguma coisa errada, o que eu faço? Eu chamo alguém e diz, irmão, deixa eu falar o seguinte, eu estou tendo uma dificuldade, eu vou colocar sobre a mesa e você me diz se eu estou certo ou estou errado. É isso. A pessoa vai examinar, vai julgar e dizer, irmãos, se são esses os dados, tudo demonstra que você está correto. Então, você me ajuda lá a conversar? Isso. O problema é que eu não gosto de ter minha causa examinada pelo outro. Eu gosto de ter apenas alguém que vai bater na cara do outro pela minha palavra. A gente faz isso. A igreja fazia isso. Então, irmãos, não falem mal uns dos outros. Como é que eu faço isso? Evitando a maledicência e evitando um julgamento absolutamente hipócrita, sem fundamento nenhum. Como é que, então, o contrário disso, de evitar a maledicência? Exercendo cautela. Quando as coisas chegarem, Jesus Cristo sempre foi cauteloso. Nunca era bateu, levou. Lameque é assim, bateu, levou. A gente não pode ser assim. Você vai ter que ter uma costa meio larga. A pessoa bateu, você vai geme, segura. Bateu de novo, você geme, segura, espera um pouco. Aí, está doendo? Você não está entendendo? Chama alguém de, irmão, me ajuda aqui. Por que está acontecendo? Eu estou errado. Está correto andar desse jeito? Não está. Então, tem uma coisa que eu estou tentando. Eu já conversei com fulano. Nós lemos a Bíblia junto. Nós oramos juntos, mas parece que tem alguma coisa errada aqui. Você pode me ajudar porque é meu irmão. Nunca esqueça disso. Paulo diz que essas pessoas não devem se associar, mas tratai-o como irmão. O fato de não se associar não significa que eu vou tratar como inimigo. Se é para tratar como inimigo, a conversa é outra. Mas sempre, Tiago diz, graças a Deus, irmãos. Então, o desafio para nós, como igreja, é repensarmos, eu volto à pergunta que eu fiz no início. Quem nós entendemos que os nossos irmãos são? Quem nós entendemos que nós somos diante de nossos irmãos? Então, a primeira aqui é o cuidado mútuo. Para promover esse cuidado mútuo, se somos membros do corpo de Cristo, eu preciso ser uma pessoa cautelosa e preciso ter um discernimento amoroso. É isso que o Tiago está dizendo para nós. É assim que a gente resiste a Satanás. Tem muita gente achando que resiste a Satanás de sai para lá, Satanás. Jesus Cristo falou para Pedro, arreda de Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Pois é. Às vezes tem algumas pessoas que estão precisando ouvir isso. Arreda, porque o que você está falando não tem nada a ver com Deus. O que você está pensando é absolutamente mundano. A sua postura diante da igreja, isso não se faz. Respeite seu marido, respeite sua esposa, respeite seus filhos, respeite seus pais, respeite a liderança da igreja, respeite os professores, respeite os diáconos, respeite os presbíteros, respeite o pastor. O que Tiago está dizendo é que precisa ter respeito entre nós, tendo cautela e tendo um discernimento amoroso. Jesus Cristo foi assim, aquele grande cauteloso, e que ele mesmo diz, eu mesmo não julgava com ultraje, eu me entregava, Jesus, aquele que é o legislador por excelência, porque ele diz, ouvistes o que foi digo? Jesus diz assim, eu porém vos digo.
Ele é o legislador por excelência. E mesmo ele sendo legislador, Pedro diz assim, que quando ele era ultrajado, falavam mentiras, ele não revidava. Ele se entregava. Quando é que você entregou um traje que você recebeu a Deus? Deus, eu queria conversar com o senhor hoje. O que foi? Meu irmão está maledicendo, meu irmão está falando mal. O que ele está falando não tem cabimento. Deus, eu queria me entregar ao Senhor. Eu ponho nas tuas mãos a vida de meu irmão, mas eu quero continuar convivendo com ele. O que eu vou fazer? Me ajuda, Deus, eu preciso ir lá conversar com ele. Eu não posso andar como simplesmente meu irmão não existisse. Eu não posso andar dando um gelo no meu irmão. Eu não posso andar ignorando a presença de meu irmão, eu sentando na frente, ele sentando atrás, a gente saindo, fazendo rodas diferentes. Ele é dos adolescentes, eu sou dos jovens. Ele é das mulheres, eu sou dos homens. A gente não pode fazer isso. Eu já cansei de dar ceia com presbíteros que era pai e filho e não se falavam. De membros da igreja que um era presbítero, outro era diácono e não se falava. Isso não pode existir no meio da igreja. Isso é um absurdo, isso é um julgamento absolutamente hipócrita. Por quê? Para conversar com alguém que tem alguma coisa errada, a gente vai ter que pedir muita oração. Bem-vindo ao meu mundo. Você acha que é só o pastor que fica sem dormir e tem problema? Todo mundo está no mesmo barco, irmão. Então, ora a Deus, e antes de eu chamar o pastor, chamar a liderança, não tem problema. Aconteceu alguma coisa? Deus me dá graça. Eu preciso ir lá conversar com essa pessoa. Falando, por que você está fazendo isso? Isso aqui é inadequado. Vamos se acertar, nós somos irmãos. Para mim, o maior desafio da pandemia, estou terminando, tá? O maior desafio da pandemia para mim é aprendermos a andarmos juntos, apesar de sermos e pensarmos diferentes. A pandemia vai passar e vão ter outros assuntos que nós vamos pensar diferentes. E nós temos o grande desafio de andarmos juntos, apesar de pensarmos diferentes. E já vou dizer como é que funciona. Agora, a gente tem que ir conversando uns com os outros. Vai chegar em determinado momento em que lá na frente, alguma coisa a gente vai ser divergente. Que quando a divergência acontece dentro da casa, como é que se resolve? Pensa um pouquinho. O pai diz assim, vem cá, vocês acertaram? Não, eu penso desse jeito e eu penso desse jeito. Então o pai diz, nós vamos andar por aqui. Vocês dois ficam quietos que quem manda aqui sou eu. Não é assim que funciona? Dentro da casa? Senão é uma bagunça. Então, eu ainda não peguei o meu lugar de direito. É óbvio, eu não sou tolo, irmão. Mas Deus vai me dar esse lugar. Por enquanto eu tenho ele só por direito. Eu quero ter ele por autoridade. Vai chegar um momento lá na frente, em algum momento da nossa caminhada, que em algum assunto a gente vai ser divergente. E que a igreja vai pensar diferente. E aí, quando for assim, sempre a liderança da igreja tem que ser ouvida e tem que ser obedecida. Porque a gente não vai pensar concordemente em tudo. E quando for assim, a liderança diz, o caminho é por aqui e nós temos que ir. É assim que funciona numa casa bem organizada, em qualquer lugar, é desse jeito. Ok? Então, isso vai acontecer, essa autoridade vai vir. Mas eu sou paciente, fica tranquila. É por isso que em determinadas situações que eu sei que a gente pensa, eu ainda não bati o pé, só por isso. Eu só estou esperando esse dia chegar, esse lugar chegar, e caso haja necessidade, dizer, irmãos, o caminho é por aqui. Então, como é que a gente exerce? Evitando, promovendo o cuidado mútuo, sendo cauteloso e tendo discernimento amoroso. Se é assim entre irmãos, você que ainda não fez sua pública profissão de fé, cuidado com o que você pensa de Jesus e o que você fala de Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas, as nossas palavras que saem de nossa boca, nós prestaremos conta. Se você está falando de Jesus Cristo, um dia ele vai voltar, irmão. E aí você vai ter que dizer isso na cara dele. Então, meu conselho, não faça isso. Porque só um na história da igreja disse assim, quem de vocês me convence de algum pecado? E as pessoas que tentavam pegar Jesus Cristo se calaram, porque ninguém conseguiu acusar Jesus Cristo corretamente de nada. Então, não fale mal de Jesus Cristo. Então, se você não pode falar mal de Jesus Cristo, você vai ter que aceitar quem ele é. Então, essa é uma pergunta que eu termino com ela. Todos nós vamos ter que responder na nossa história. E vamos responder pela nossa resposta. Quem é Jesus para nós? Se ele é quem ele diz que é, a gente deve obediência. Mas se ele é quem ele diz que é, cuidado com a desobediência. Então, se você acha que Jesus Cristo é quem ele diz que é, ele diz que a gente deve fazer profissão de fé. Então, meu conselho para você, enquanto Deus não lhe leva, faça a pública profissão de fé e faça parte de uma membresia da igreja. Porque é isso que Deus quer. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se tem alguém aqui presente ou remotamente que está me vendo e não fez a pública profissão de fé, meu desafio para você é faça. Porque o dia que Deus voltar e nós estivermos lá
e aí você chegar e ele fechar a porta do céu, e você não tiver eventualmente dentro dele, não adianta você bater e dizer, abre a porta, maricão, e chama o pastor João Geraldo que ele me conhece. Eu vou dizer, eu não abro não, eu estou de férias, o que eu tinha que fazer eu fiz, eu te avisei. Agora é hora, irmão. Quem avisa, amigo, agora é hora. Se você tem que respeitar alguém na sua vida, esse alguém é Jesus Cristo. Então dê a ele a devida honra e o devido respeito. Faça a sua pública profissão de fé, não é por minha causa, é por causa dele. Ouça as palavras, não é por minha causa, é por causa dele. E ele exige isso de nós, e se a gente não quer fazer isso aqui, em algum momento a gente vai responder por isso. Ok? Então, que Deus dê graça a cada um de nós e nos ajude. Eu vou pedir para alguém vir aqui orar, para nos ajudar a sermos essa igreja que promove um cuidado mútuo, evitando a maledicência e evitando um julgamento hipócrita, farisaico, incoerente, baseado na mentira. De maneira positiva, exercendo cautela e discernimento amoroso. Não sei como é que você veio, mas espero que isso ajude a gente a ouvir a palavra de nosso irmão Tiago, não falando mal uns dos outros. Vamos ficar de pé? Eu vou deixar aberto para um dos presbíteros presentes vir aqui na frente e orar, agradecendo a nós por aquilo que ouvimos e clamando a Deus para que a gente consiga fazer isso. A gente espera até amanhã. Ah, tá vindo lá. Desafio, né? São só 2 versículos, mas que são tremendamente importantes para nós. Espero que, em vez de 1.200.000 pessoas perecerem, muitas evitem de perecer para não cair em erros como esse. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado por esta palavra que acabamos de ouvir, pelo ensinamento do Senhor, que o Senhor Deus colocou por boca do teu servo apóstolo, Tiago, Amém. que foi explanado e ensinado, Deus, com muita clareza, pela instrumentalidade do teu servo, pastor João Geraldo. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor, Deus, nos trazer, ó Deus, o entendimento, ó Deus, nos dá clareza, ó Deus, e compreensão, ó Deus, sobre o cuidado e o zelo que temos que ter, ó Deus, para com a vida dos nossos irmãos. É verdade. E o zelo que temos que ter, ó Deus, e o cuidado no uso, ó Deus, dos nossos lábios, em obediência à Tua palavra, Deus, nas nossas relações, ó Deus, interpessoais, uns com os outros. Amém. E principalmente com os nossos irmãos, Pai. É verdade. Obrigado porque o Senhor não nos impede de, ó Deus, tratar com as questões em que o irmão possa errar um com o outro, ó Deus, conosco. Mas o Senhor nos ensina a forma correta de tratar, ó Deus, o erro do nosso irmão. É verdade. Por isso, ó Deus, nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus, por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Amém, Deus. Nos ajude, ó Deus, a andar, ó Deus, segundo aquilo que aprendemos nessa noite. É verdade. E dar-nos, ó Deus, temor, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, ao tratarmos, ó Deus, com os nossos irmãos. E que saibamos, ó Deus, e não percamos de vista, ó Senhor, a maneira correta, a maneira, ó Deus, piedosa com que nós devemos, ó Deus, tratar um irmão culpado. É verdade. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Jesus. Que haja, ó Deus, amor no nosso coração para com nossos irmãos. Até mesmo no momento, ó Deus, de exortarmos, ó Deus, uns aos outros, ó Pai. É verdade, Deus. Abençoe-nos nessa semana. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Jesus. Despede-nos na Tua paz, debaixo da Tua graça, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos e abençoamos a vida dos nossos irmãos. É verdade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a presença maravilhosa do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.
Os irmãos podem sentar?